Para terminar aqui, só para vocês entenderem como que as drogas agem poderosamente nesse estímulo. Vocês sabem o que é a cocaína ou o crack? Eles são inibidores da recaptação de dopamina. É exatamente isso. A cocaína, ela é um bloqueador da recaptação de dopamina e, portanto, na hora que você usa a cocaína, aqueles efeitos de prazer e etc., e eventualmente que vai explicar você querer eventualmente se expor novamente à droga, é porque ela mantém os níveis de dopamina bastante elevados na fenda sináptica. O crack faz isso muito e, portanto, ele tem um efeito mais poderoso nisso, né? Tanto o efeito psicotrópico quanto o efeito de vício. Tá? A Ritalina, pessoal, tem o mesmo princípio ativo da cocaína. Né? A Ritalina, ela é um bloqueador da recaptação de dopamina. Tá? Aí, deixa eu ver a pergunta e já volto. Já respondi? Então, pessoal, é assim que as drogas agem. Normalmente elas agem ou estimulando a liberação de dopamina, ou elas agem bloqueando a capacidade dessa dopamina ser removida da fenda sináptica, criando o vício para aquela droga. Tá bom? Então a dopamina que explica esse estado de alerta aumentado com o uso da Ritalina? Não. Olha que coisa interessante. Várias drogas, elas agem não só inibindo a recaptação de dopamina, mas da classe que a dopamina pertence, que é das catecolaminas. Então, na realidade, a cocaína, né, para ser mais preciso, é um inibidor da recaptação de catecolaminas. Ela causa o efeito de prazer psicotrópico predominantemente pela dopamina, mas o estado de alerta geral e a euforia e a energia extra é causada pela inibição da recaptação de noradrenalina. E aqui a gente chega na noradrenalina. A adrenalina, entenda ela como praticamente efeitos similares à noradrenalina. A diferença é que a adrenalina normalmente é secretada no sangue, age como um hormônio. E a noradrenalina normalmente é secretada pelo neurônio, portanto age predominantemente como um neurotransmissor. Mas em geral tem efeitos parecidos. Então o que é a noradrenalina para a gente terminar as aminas aqui? A noradrenalina, pessoal, é, em conjunto com a serotonina e histamina, os 3 neurotransmissores que controlam nosso estado de sono e vigília. Poxa, professor, mas ainda os 3 contribuem para isso. Se você muda o tônus de liberação de um, de outro, você afeta a sua capacidade de concentração, de prestar atenção e sua energia e vigor. E mais, o que a noradrenalina tem diferente dos demais? Quando você estimula a liberação de noradrenalina, a noradrenalina não é liberada só no cérebro, mas ela é liberada no corpo todo. E aí ela tem um efeito de te aumentar o vigor físico. Vocês vão ver nas últimas aulas de neuro que existe o sistema nervoso simpático. Já escutaram falar do simpático, pessoal? O sistema nervoso simpático é o sistema que libera adrenalina e noradrenalina. E esse sistema serve para causar vigor físico em vocês. Então, quando a noradrenalina é liberada, no coração ele aumenta a capacidade de bombeamento. No pulmão, melhora a capacidade de ventilação. No músculo, ele causa aumento do fluxo sanguíneo, por isso você tem mais força. E no cérebro, causa vasodilatação das artérias que chegam ao cérebro, aumentando o fluxo de nutrientes e oxigênio, além de aumentar a atividade geral dos neurônios. E por isso que, se vocês já usaram, né, ou já viram alguém usar cocaína, os efeitos são relativamente parecidos com a Ritalina, no sentido de que o sujeito pode varar à noite, né, dançando, brincando, parecendo que ele não sente sono, ele tem uma energia. Nossa, de onde veio toda aquela energia? Veio justamente dessa alta liberação de noradrenalina. E aqui eu dou a base neural que explica a morte da maioria das pessoas por uso de drogas. Eles morrem normalmente pela descarga noradrenérgica elevada. Se vocês gostam aí desses roqueiros e tudo mais, qual que é a causa de óbito frequente desses caras?
Não, overdose, mas por quê? Ele tem, sei lá, um problema renal, ataque cardíaco. Exatamente. Por quê? Essas drogas, quando usadas em altas quantidades, vão liberar tanta noradrenalina, estimulando o coração. Então o coração dessa pessoa chega a bater mais de 200 por hora continuamente. Aí chega uma hora que o coração não aguenta. Na hora que não aguenta, meu amigo, parou de bater, o sujeito morre de ataque cardíaco. Então, esses ataques cardíacos causados por usuários de droga, aquela cantora lá, Amy Winehouse, sei lá como chama, ela morreu disso, morreu de um ataque cardíaco. Primeiro, o coração dela já estava baleado de tanto ela usar drogas, e aí num dia que ela usou um pouquinho a mais, aí foi pro saco. Então, pessoal, aí você explica todos os efeitos que eventualmente vocês observam de alguns estimulantes poderosos, como Ritalina ou a cocaína. Cocaína, o indivíduo pode ficar 24 horas sem dormir, super agitado. Mas o que vai acontecer depois? Vai ter o efeito rebote. Então o sujeito, todo o corpo exaurido pela forte mobilização de energia, é um sujeito que às vezes vai estar com o corpo dolorido, sabe, coração, está tudo, foi exageradamente recrutado de maneira artificial e evidentemente isso tem um preço ali na frente. A cafeína? A cafeína, ela estimula a liberação de noradrenalina e por isso que causa alerta. Ela age não diretamente, mas no final das contas, o efeito dela vai induzir um pouco de liberação de noradrenalina e adrenalina, e isso explica porque às vezes ela melhora um pouquinho o nosso alerta, né? E é um efeito pequenininho, por isso você não sente uma tremenda taquicardia. Agora, tem pessoas que são muito sensíveis à cafeína, na verdade. O sujeito que é muito sensível à cafeína é um sujeito que vai ter palpitação. Você tem? Você fala, então, mas por conta disso, porque depende, a pessoa tem um limiar diferente. Se você toma muita cafeína, você vai ficando dessensibilizado com o tempo em relação a isso. Tem gente que antes de dormir toma café e dorme que nem uma pedra. Tem gente, se tomar café agora, perigoso que ela não dormir à noite. Então você vê o limiar de sensibilidade, né? Então varia um pouquinho. Tem gente o quê? Tem aqueles, tipo, galera que vai à academia, que faz muito exercício alto, vicia em adrenalina. Certo. Na verdade, não é a adrenalina que vicia. Antes que a gente vá para o intervalo, então eu estou percebendo que vocês já estão exaustos aí, ó. Então eu vou pegar o seu gancho só para explicar. Aqui não vou ficar dando detalhes, é bem rápido. Falar de uma outra classe de neurotransmissores que são pequenas proteínas, peptídeos. Então são neurotransmissores, eles também podem ser pequenas proteínas, peptídeos. E essa é a classe mais abundante. Existem dezenas de tipos de neuropeptídeos. Muitos. Uns estimulam a ingestão alimentar, outros mexem com isso, outros mexem com aquilo. Então eles estão relacionados com funções mais variadas do sistema nervoso central. E existe agora, respondendo a sua pergunta, uma classe que é a classe dos opioides. Deixa eu ver se tem um exemplo. Aqui, ó. As endorfinas, dinorfinas e encefalinas. São opioides. O que vocês já escutaram falar de opioides, pessoal? Ópio. É uma droga, né? Qual é um dos efeitos do ópio? Ela causa tremenda analgesia, né? Existe um derivado do ópio, tá? Os ópios fazem parte muito das anfetaminas, né? Então existe um derivado, né, que é, pessoal, a morfina. A morfina é um opioide, só que não é endógeno, não tem nenhum neurônio que produz morfina, mas tem neurônios que produzem endorfinas que agem no mesmo receptor da morfina. Então é como se você tivesse diferentes, não é uma morfina, são outras substâncias, mas tem o efeito da morfina. E ela é, entre outras, causa um barato na pessoa, para começar isso aí. Então ela tem um efeito psicotrópico, um efeito, vamos dizer, recreativo. Não é à toa que você pode ficar viciado em morfina, quem tem acesso fácil à morfina. Depende, que gostoso, chega uma hora que o cara fica viciado, né, na história. Tem um efeito prazeroso. E, ao mesmo tempo, tem um efeito analgésico. Tanto é que as classes dos opioides, tal como a morfina, acaba virando uma linha de frente para tratamento de dor forte. Tá? E aí, isso tem a ver com exercício. Tem tudo a ver com exercício. Então vejam só, pessoal, o exercício não é estresse para o seu esqueleto?
Imagina você correr, né? Na hora que você, durante a corrida, imagina que você está correndo rápido. Cada vez que você põe o pé no chão de um passo para outro, não é só o seu peso, mas você tem esse deslocamento. Então, se você pesa, sei lá, 70 quilos, provavelmente cada passada sua é como se você estivesse pondo 120, 150 quilos, né, a todo momento, em cada perna, enquanto você está correndo. Imagina você, um sujeito que corre meia hora, 1 hora. Então, isso causa um baita estresse para o seu corpo. Um estresse bom, porque apesar de ser um estresse inicial, que pode inclusive causar lesão, frequentemente quando você faz um exercício intenso, você tem microlesões. Né? Um dia que você exagera na academia, você sai meio dolorido. Né? Acontece. Só que isso não é necessariamente ruim, porque seu sistema consegue não só regenerar a lesão, como também te preparar melhor para a próxima. E essa é a base do treinamento. Você causa um estresse controlado e o seu sistema muscular, enfim, todo o sistema esquelético se prepara, melhora um pouquinho para a próxima vez estar melhor, e assim você vai progredindo no treino. Então, voltando ao estresse, como é um estresse e pode machucar não causa dor, então toda vez que você faz um exercício, o cérebro vai percebendo o grau de estresse que isso está causando sobre o seu corpo. E ele aumenta a liberação de opioides, como as endorfinas, de maneira proporcional. Um cara que é muito treinado, entre outras coisas, ele consegue produzir muita endorfina no exercício, particularmente intenso ou longo. E isso é o que ajuda ele a fazer o exercício, porque se ele sentisse a dor das articulações e no músculo enquanto ele faz o exercício, certamente isso, de repente, ia diminuir a capacidade de exercício dele. Então, o primeiro papel dos opioides durante o exercício é justamente causar uma analgesia temporária, e essa analgesia te permite fazer exercícios de alta intensidade. Tá? Mas ela é temporária. Sabe aquele exemplo do jogador, sabe? Você joga uma peladinha assim, então de repente você está lá com os colegas, de repente um bate uma canelada no outro. Mas na hora, no calor da pelada, tá tudo beleza, tá todo mundo amigo, você nem sente nada. O que vem depois da pelada? O churrasquinho. Aí na hora que tá no churrasquinho, aí de repente dá 10 minutos, 15 minutos depois do jogo, o cara, nossa, tá doendo aqui, daí vai ver uma dor tremenda. Tem gente que quebra a perna durante o jogo de futebol e ele vai perceber só depois. É sério, pessoal. É uma coisa impressionante. Ou quebra um dedo aí, um pedaço do osso do pé e só sente depois. Um jogador profissional é assim. Por que ele não está sentindo aquela dor? Ó, por causa do opioide. Então, como que você explica? Os caras normalmente falam, eu tô sentindo dor depois porque eu esfriei. Não tem nada a ver com temperatura corporal, pessoal. Se você sente dor depois da atividade física, você não tem mais a descarga de opioide. E aí isso faz você sentir dor. E aí que está finalmente a respondendo essa pergunta. Por que o cara fica viciado, é o barato de fazer exercício? Porque como o opioide causa prazer, chega uma pessoa que eventualmente faz muita atividade física, ele se vicia na produção endógena de opioide. E aí faz com que ele queira fazer exercício físico para sempre ter essa descarga de opioide no cérebro dele, que é a base neural que se explica esse vício por atividade física. Aquela galera que, tipo, não é exercício físico. Eu tenho uma amiga que ela é viciada em esporte radical, tipo, pula de paraquedas, indiana, ela gosta muito dessas coisas. Aí é uma base neural diferente. Qual neurotransmissor está relacionado com isso? Será que a adrenalina? O sistema de vício é a dopamina. Então ele se acostuma a situações emocionantes. Evidentemente elas têm uma relação direta com a adrenalina, mas não é que ele vicia na adrenalina. Ele vicia em situações que são potencialmente perigosas, por isso causam medo, por isso causam ativação simpática, e a pessoa ela gosta disso. Então, imagina um sujeito que pula de parapente. É uma coisa que eu nunca ia fazer na vida. O senhor já pulou de paraquedas, mas não sozinho. Dá muito medo, não sei se vocês fizeram isso. Eu fico imaginando o cara pular para parapente, ele não tem muito... Em alguns segundos o paraquedas abre e o cara morre. Então o cara nesse momento, é o seguinte, o cérebro dele ele percebe o risco que ele está correndo. Então, quando ele entra nessa situação, é óbvio que ele vai estar com medo, o coração vai estar batendo, mas não é a adrenalina, e a noradrenalina está sendo liberada para estimular o coração e outras coisas.